Sou a Rebeca Helena André. Fiz a minha formação académica inicial cá em Angola. Comecei os meus estudos primários, o secundário, e quando terminei o ensino secundário fui beneficiada pelas políticas do quadro da República, na altura popular de Angola, onde eram encaminhados estudantes que tinham resultados académicos excelentes para o ramo da educação. E foi nesse contexto que fui beneficiada do encaminhamento ao Instituto Superior, na altura Instituto Médio de Educação, Garcia Neto, onde fiz o curso de formação de professores e dali continuei, portanto, a fazer o ISCED, o Instituto Superior de Ciências de Educação de Luanda. Depois de estar na fase da minha dissertação, fui aconselhada pelo meu orientador de ser assistente do mesmo. E foi neste sentido que comecei então a dedicar-me também à ciência, sendo assistente, acompanhar o professor nas aulas que lecionava e a desenvolver outros trabalhos, ao mesmo tempo que estava a finalizar o meu trabalho de monografia. E quando terminei, quando defendi, os meus resultados foram também excelentes e com a atividade que desenvolvia de assistente, então sentia uma obrigação de aprender muito mais a pensar, muito mais a construir ciência. E foi também neste sentido que me disponibilizei e fui beneficiada a uma bolsa de estudo, sempre com as políticas do quadro que o governo de Angola tinha. Fui para o exterior de Angola e fui fazer um mestrado em consultoria e gestão da formação. Depois dei continuidade a um outro mestrado em educação e que foi culminar com um doutoramento também. Nesta ótica, a exigência a fazer ciência foi maior e, enquanto desenvolvia esta formação académica, sempre fui contribuindo para o país, elaborando, portanto, manuais escolares para os estudantes, formando professores e também trabalhar na elaboração de currículos. E foi assim que, portanto, voltei então para o ensino superior, já com uma função de chefe de departamento. Portanto, a minha defesa de doutoramento, também na ótica da excelência, permitiu que nos dias de hoje eu sou convidada em algumas instituições de ensino superior estrangeira para contribuir também no desenvolvimento da ciência, fazendo arguição de teses de doutoramento e também ser avaliadora parcerista em revistas, em artigos científicos, em revistas científicas. Encontrei muito desafio na minha carreira académica, que foi primeiro a própria exigência, não é? Que impõe fazer ciência. Portanto, no momento em que eu também descobri que é a escola que nos permite, que nos dá esta possibilidade. E este percurso fez com que, de facto, eu tivesse que, sendo mesmo gestora ainda no ensino superior, continuasse a desenvolver a docência e também acompanhar os trabalhos de investigação por parte dos estudantes. Pronto. E como foi então a minha atividade profissional nesse campo? Sendo a escola um lugar onde nós temos a oportunidade de pensar,
e também de podermos construir o conhecimento. Neste momento, depois de ter passado em várias instituições, neste momento eu devo agora me pronunciar quais são os desafios que eu encontrei ao longo desta minha formação e também da minha, quer dizer, a formação académica, profissional e também do exercício das minhas funções. Bem, primeiro, sou mulher. E como mulher, eu já enfrentei desafios ao longo da minha carreira académica e profissional, em que, perante os diversos estereotipos de género, eu tive que me afirmar, tive que ser firme, eu tive que primeiro demonstrar as minhas competências e também tive que ser disciplinada. Portanto, e é desta forma que então eu encontro-me, não é, com este propósito, a dar o meu contributo à sociedade. Fui criando, de facto, projetos que foram bem concebidos e que hoje nós podemos sentir-nos orgulhosos pelo facto de termos o impacto dos resultados desse trabalho. Conseguimos, de facto, com este trabalho, influenciar, a partir da formação do professor, influenciar professores que hoje exercem a sua atividade e transformam a sociedade com o seu saber, com o seu conhecimento. Conseguimos também capacitar estudantes, não é? Portanto, a partir da formação, que em diversas áreas e setores da sociedade eles vão dar o seu contributo para o desenvolvimento da nossa Angola e do mundo, porque quando nós na ciência transformamos vidas, e quer dizer que nós transformamos instituições e transformamos a sociedade. E a sociedade, falamos de Angola, sim, começamos a Angola, porque começamos por ali, mas praticamente nós estamos a dar esse contributo para o mundo, porque a ciência é única, não é? E dinâmica, então nós contribuímos para o mundo, para a transformação do mundo, da sociedade. E estes são os benefícios que a ciência tem. E, de facto, com estes resultados, de nós vermos que a transformação das vidas, a transformação das sociedades e o desenvolvimento da ciência, nós sentimos que devemos ser persistentes, devemos continuar com a nossa coragem e dar o nosso contributo, não é, às diversas gerações, até onde não podemos mais. Ao longo de toda essa nossa atividade, nós não estivemos sozinhos. Não estivemos sozinhos. Portanto, tivemos mentores que nos fizeram ser o que somos hoje, não é? E porque estamos a falar da ciência e falamos também que é na escola onde se aprende a fazer ciência, onde se faz a ciência. Portanto, os nossos professores são os primeiros mentores. Há aqueles que podem não ter um mentor real, não é? Que vai incentivando para desenvolver e para ultrapassar todas as dificuldades que tem ao longo desse processo, mas nós tivemos os nossos professores e também os nossos familiares, porque nós sempre viemos do núcleo de uma família, e também os nossos amigos. Por isso é que, enquanto esteve na fase inicial da formação, e ali os nossos professores, através da atividade que desenvolvemos, foi o nosso mentor, mas ao longo do nosso exercício profissional
nós nos tornamos mentores também de outros, ou seja, de outros jovens, professores e também dos jovens de uma forma geral, as diversas profissões. Fizemos com que eles tivessem uma paixão, portanto, na ciência. E este contributo que nós fomos dando faz com que a própria ciência tenha, de facto, um cariz de motivação por um grupo de pessoas que vão ter a missão de poder transformar, não é, aquilo que são os desafios, quer da política do próprio governo, quer da transformação das comunidades portanto, permitir que tenhamos um desenvolvimento social. Também nós podemos aqui fazer referência, sobretudo, à nossa área, à nossa linha de investigação. A nossa linha de investigação. Como tive a oportunidade ainda de fazer referência ao Instituto da Educação, do qual fui encaminhada pelos resultados que fui obtendo nas unidades curriculares, isto fez o meu percurso. Fez o meu percurso de forma que a minha linha na investigação recai mesmo à formação de professores, de forma que também há um alinhamento nos projetos que são desenvolvidos. E então nós podemos trazer, sobretudo, as áreas, não é, que advêm destas linhas de investigação, que é, portanto, a formação de docentes, mas também o desenvolvimento das tendências pedagógicas e, ao mesmo tempo, também falarmos dos currículos, falarmos da cooperação educacional e que faz de nós a produção de várias produções científicas, né? Isso em artigos científicos e as nossas teses também de mestrado e também de portanto, as teses de doutoramento e as dissertações de mestrado. Portanto, isso fez também com que a nossa avaliação no quadro da ciência estivesse focada nessas questões que têm a ver com o ensino, portanto, o ensino e o desenvolvimento das aprendizagens. Mas nós não nos focamos apenas no ensino superior, porque sabemos que a formação do indivíduo requer um todo. Então, nós vemos a questão das nossas linhas de investigação, que estão direcionadas à educação, a partir do ensino não superior ao ensino superior, porque, de facto, isso vai permitir que a observação da evolução das aprendizagens estejam focadas no contexto mais simples para o contexto mais complexos e que trazem, de facto, a própria produção na evolução das questões que têm a ver com a própria temática, que tem a ver com uma unidade curricular, uma área da ciência, porque dentro da educação nós podemos, de facto, observar aquelas questões que têm a ver com as ciências das matemáticas, com as ciências da natureza. Então, quer dizer que as abordagens na educação são abordagens transversais que englobam um todo. E por isso
a questão da educação é uma questão complementar, é uma questão que sai da instrução à educação. A instrução num sentido mais restrito, até a educação num sentido mais genérico, não é? Que compõe a própria formação do indivíduo para que ele seja, de facto, um bom profissional, mas um bom cidadão também. Relativamente à presença das mulheres e meninas na ciência, nós consideramos ser ainda reduzida ou insuficientes, mas temos que reconhecer que muito já se tem feito e por esse motivo eu sou um exemplo, não é, do que tem sido feito, sou um exemplo, não é, em termos de apoio que deve ser prestada às mulheres e às meninas para a ciência, porque fazer ciência implica ter primeiro ser persistente, não é, ter coragem, ter foco e as mulheres têm também outra responsabilidade de serem mães, de terem a família. Então, portanto, conciliar estes dois campos, que é a exigência que a própria ciência nos traz e também a atividade familiar, isso requer um apoio de todos, né? Um apoio de todos. E nesse caso do governo, das famílias, para que tenhamos mais mulheres a dedicarem-se na ciência, tenhamos mais mulheres a darem o seu contributo para que tenhamos gerações com mais presenças femininas na produção do conhecimento. Nós estamos no mês de fevereiro e o mês de fevereiro é um mês que tem uma data muito importante que nos traz todos e todas a refletir sobre o papel da mulher e da menina na ciência. Portanto, o dia 11 de fevereiro é o dia que se celebra o Dia Internacional da Mulher e Meninas na Ciência. Portanto, é um dia que nós devemos, primeiro como mulher, apresentar o nosso regozijo pelo facto de sermos mulher, termos dado contributo à sociedade, mas de todo modo também contribuir com as nossas experiências, com os nossos entendimentos sobre o ser mulher, o fazer ciência, de modo a motivar e a permitir que mais mulheres possam também integrar, não é, neste mundo do conhecimento e estar focado, de facto, a transformar vidas e a transformar também a sociedade. A mensagem que eu trago aqui para este dia, primeiro é falar do meu desempenho, né? Falar dos resultados do meu desempenho na ciência. Primeiro é que ao desenvolver a formação de pessoas, podemos dar um contributo ao grupo de mulheres, grupo de meninas, e não só, podemos dar o nosso contributo aos homens angolanos, no sentido de hoje eles poderem também construir as suas vidas
desempenhando funções no desenvolvimento da ciência. Isto é gratificante. Isto é gratificante. No caso específico das mulheres e meninas, acreditamos que servimos de influência. No caso concreto de homens, no gênero, nós acreditamos que também servimos como modelo para que eles tivessem firme para desenvolver a ciência. E por isso é que hoje nós temos dos governantes até as diversas profissões que quando eles tenham cuidado de convivermos em ambiente de ciência, reconhecem que, de facto, o nosso contributo foi impactante para que eles fossem, portanto, homens dedicados a este ramo. As mulheres e as meninas. Nós queremos, nós mulheres, eu falo de mim, mas falo de outras colegas, de outras mulheres, nós queremos que o nosso legado sirva de modelo, mas no campo de persistência, serem persistentes, acreditarem nas potencialidades que elas têm. Isso é específico para as mulheres. Elas têm que acreditar nas potencialidades que têm, independentemente do que vão viver, mas têm que estar firmes e terem foco no que estão a desenvolver. Porque o acreditar nelas é que vai permitir alcançar excelência no que fazem. Então, gostaria imenso de que as mulheres tivessem como as minhas trajetórias aqui apresentadas como um exemplo para que num futuro onde não estarão esta geração, elas possam também ser influenciadoras das próximas gerações, e é desta forma que nós podemos ver as nossas sociedades a desenvolver e a crescerem. Então, desejo a todas as mulheres e meninas iniciantes da ciência que possam, de facto, primeiro tornarem-se humanistas, para que possam compreender bem todos os desafios que venham a enfrentar e terem os resultados desejados num futuro, não é? Que depois não serão elas a abordarem o benefício que elas vão levar para a sociedade, mas que seja a sociedade a fazer referência dos impactos que tiveram com os seus contributos.